Muito bom dia a todos. Havendo o número legal, declaro aberta a sessão da nossa segunda Câmara para o dia 10 de abril de 2024. Inicialmente, temos aqui a ausência por motivo justificado da conselheira Lília Marchim, portanto, os processos, sua relatoria serão retirados de pauta. Processo, vou mencionar o número do processo para ficar mais fácil, registrado. É o processo 20.377, 2021, prestação de conta de gestão, Prefeitura Municipal de Monsenhor Gil. Também o processo 11.335, 2023, uma inspeção, Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Gurgueia. Outro processo, o processo 13.587, uma inspeção, Prefeitura Municipal de Caxingó. E por último, processo 13.588, 2023, Prefeitura Municipal de Luzilândia. Esses são os processos da conselheira Lília que deverão entrar em outra oportunidade na pauta. Então, pergunto aos demais integrantes se há algum processo para ser retirado de pauta. Bom dia a todos. Senhor presidente, Pois não? senhores, eu tenho um processo. Na verdade, eu tenho dois processos sobre a minha relatoria nessa pauta de hoje, da segunda Câmara. Mas o processo TC 8.182 de 2023, que trata de uma denúncia contra a Prefeitura Municipal de São João do Piauí, exercício financeiro de 2023, eu vou retirar, atendendo o pedido do advogado que foi recém-constituído, e coloco para a próxima sessão. Não, mais algum? Não, da minha parte, somente esse. Bom, O outro eu vou inicialmente, relatar. eu passo a relato. Doutor Alisson acabou de chegar, tem um pedido de advogado, doutor Alisson, mas Vossa Excelência, quando se instalar, eu passo a palavra para Vossa Excelência. Vou dar aqui no início, vou fazer a correção aqui, inicialmente, com relação ao julgamento que ocorreu na Câmara Virtual, que houve uma equipe na hora do registro do julgamento das contas dos secretários da Prefeitura Municipal de Pix, exercício 2021. Então, o processo retorna aqui à Câmara Física para fazer a correção, para manter a multa conforme foi mencionado no acórdão lá da Câmara Virtual e para todos os secretários, só reafirmar aqui o julgamento de regularidade com ressalvas e a multa de 500, conforme consta já do extrato lá do julgamento virtual. Então, para regular com ressalvas para as contas dos gestores do Fundeb, Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Assistência Social e Fundo Municipal de Trânsito do município de Pico. Isso com relação ao exercício de 2021, isso concordando também parcialmente com o parecer do Ministério Público. Os gestores, o Nitran, que é o do regular com ressalva também. É o Fundo de Trânsito, o Municipal de Trânsito. Então, todos com a aprovação com ressalvas e as falhas são já mencionadas com relação a todos os processos de licitação. Tanto para este julgamento, o quórum já definido lá na Câmara, consta os autos do processo, do julgamento, conselheira Belardo, já votamos, relator, conselheira Valtânia, Vossa Excelência, como voto. Eu acompanho o voto Fica suspenso o julgamento porque falta a conselheira não estar presente no momento. Então, o processo deve retornar
julgamento, vez que a empresa denunciante concede consultoria e estudos pedagógicos limitada foi inserida no polo passivo da lei. Esta feita, apresenta os autos para fim de retificação, retirando a empresa conceito do rol do polo passivo, considerando que a mesma apresenta-se como interessada denunciante. Portanto, esta só a correção que no rol foi incluído era como essa empresa como polo passivo, sendo polo oposto, ao contrário, portanto. Então, pronto, doutor Alisson, tá, conselheira Valtânia? Ah, sim, desculpe, conselheira Valtânia, como Vossa Excelência vota com relação? Acompanho. Então, como no anterior, também fica suspenso para o julgamento para colher posteriormente o voto da conselheira Lídia. Sequência, agora vou passar a palavra ao conselheiro substituto Alisson. Tem um processo, a secretária fala o processo. Presidente, por gentileza. Posteriormente, Certo, obrigado. sem problema. Bom, passo a relatar o processo, um processo de fiscalização e contratação e fornecimento de gêneros alimentícios destinados à alimentação escolar. É o processo 11.455/2023, em relação à Prefeitura Municipal de Sussuapara. A equipe encontrou inúmeras irregularidades, citar algumas aqui para irregularidade na edificação, instalações, equipamentos, móveis e utensílios, irregularidade no armazenamento dos gêneros alimentícios. As instalações físicas no local de armazenamento dos alimentos possuem rachaduras, entre outras falhas assim desse sentido no sentido operacional da unidade escolar. Tanto para foi ao Ministério Público, que acolheu a sugestão do Instituto Técnico pelas determinações e recomendações das propostas sugeridas pela divisão de contas 4. Então, já votando que eu voto concordando aqui com o setor técnico, portanto também com o Ministério Público, pela procedência da inspeção e expedição de determinações e recomendações, conforme mencionado aqui no voto. 11 recomendações. Este é o voto. Conselheiro substituto Alisson. Acompanho Vossa Excelência. Conselheira Valtânia. Também acompanho. Tem um outro processo também de inspeção, fiscalização de procedimentos licitatórios realizados no âmbito do município de São João da Canabrava. Processo é o 13.011/2023. O objetivo era fiscalizar processo de licitação no âmbito do município, o montante autuado de R$ 1.791.542,57. Ocorrências: ausência da realização de dimensionamento das unidades a ser adquiridas no processo licitatório, ausência de pesquisa de prévia de preço, não fundamento do processo licitatório em projeto básico ou em estudos preliminares. O Ministério Público acolheu aqui as propostas feitas pela divisão de contas. E esse é o relatório, já voto concordando com o setor técnico, por seguinte do Ministério Público também, pela procedência dessa inspeção e emissão das determinações e recomendações, conforme proposta acolhida aqui da divisão de contratos. Esse é o voto. Conselheiro substituto Delano Câmara. Peço escolha o voto do conselheiro Alisson. Conselheiro Alisson. Acompanho Vossa Excelência. Conselheira Valtânia. Também acompanho.
Muito bem, aprovado, portanto, voto à unanimidade. Tendo mais um processo também de fiscalização e inspeção, processo 13.299, 2023, unidade gestora, Prefeitura Municipal de Campo Alegre do Fidalgo. Também a inspeção de conformidade em relação aos processos previamente selecionados por amostragem, processo consta do relatório, o montante auditado, R$ 1.521.000. Esse é o valor. Então, várias ocorrências formais, processos estatórios foram encontradas, tais como descumprimento das formalidades e alteração do processo licitatório, ausência de autorização da autoridade competente para a realização da licitação, entre outras aqui, todas de ponto de vista formal. Divisão técnica emitiu seu parecer, o Ministério Público concordou com o relatório técnico, opinou pela procedência, no sentido também de ser acolhida a proposta de encaminhamento desta feita à divisão técnica. Voto concordando com o parecer do Ministério Público, tanto pela procedência da inspeção e seja acolhida a proposta de encaminhamentos feita pela divisão de contratos. Este é o voto. Conselheiro Delano Câmara. Conselheiro Valtão. Também acompanho o voto de Vossa Excelência. Aprovado, voto unanimidade. Por fim, processo da minha relatoria, o processo 13.400, também uma inspeção para análise de irregularidade, processo de licitação, unidade de gestão, Prefeitura Municipal de Betânia do Piauí, montante auditado R$ 5.697.401,38. Ocorrências encontradas pela inspeção, ausência de adequado dimensionamento das necessidades do objeto, ausência de estudos técnicos preliminares para a estimativa da demanda, ausência de atas das reuniões da comissão de licitação, entre outros. O relatório encaminhado ao Ministério Público, que opinou pelo acolhimento da proposta determinada pela divisão de contrato. Então, esse é o relatório, voto concordando com o parecer aqui da decisão técnica e do Ministério Público, no sentido da procedência desta inspeção e emissões das determinações e recomendações propostas pela divisão de contrato. Os termos do voto. O voto. Conselheiro substituto Delano Câmara. O voto. Conselheira Valtânia. Acompanho também o voto de Vossa Excelência. Muito bem. Aprovado o voto, portanto, unanimidade. Na sequência, passar a palavra ao conselheiro substituto Alisson, ao processo do Alisson. 1339/2021. Prefeitura Municipal de Barra do Rio. Senhor presidente, eu informo a retirada de pauta desse processo, o adiamento, perdão, solicito que ele seja incluído na próxima pauta. Portanto, adiado o processo. Ainda continuo com a palavra? Claro, temos outro processo, 20.386. Perfeito. Prefeitura Municipal de Pavos. Vamos ao relato do processo 020.386/2021. Senhor presidente,
senhora conselheira Valtânia, senhor conselheiro substituto Delano Câmara, senhor procurador, doutor Leandro Maciel, senhora secretária, doutora Conceição, senhoras e senhores que nos acompanham, advogados, gestores e demais interessados que estão aqui presentes ou que nos acompanham pela Rede Mundial de Computadores. Passo a relatar o processo TC 020-386/2021, processo de contas. Nele estão contidas as contas de gestão da Prefeitura Municipal e das demais unidades que integram a estrutura da administração municipal. Inicio o relato pelas contas da Prefeitura Municipal. O responsável é o senhor Julimar Barbosa da Silva, prefeito municipal. Integram ainda o rol de responsáveis aqui no processo os senhores Alberto da Silva Cruz, controlador interno, e o senhor Mave Marconi Siqueira Nunes, contador. Dr. Mave Marconi também figura aqui como advogado constituído nos autos, juntamente com a doutora Luana Gomes Portela, aqui presente. O processo foi instaurado e submetido à instrução, sendo elaborado um relatório preliminar que consta da peça 6, folhas 1 a 27 deste relatório. O gestor pugnou pelo julgamento de irregularidade com ressalvas, conforme peça 27 seguintes. A Secretaria do Tribunal acolheu em parte os argumentos da defesa técnica e considerou sanados os achados de auditoria relativos à divergência entre os demonstrativos consolidados e a prestação de contas enviada ao Sagres e o descumprimento da INTCE-PI 6/2017. Ato normativo esse que diz respeito à publicação dos processos licitatórios no sistema Licitações Web deste tribunal. E, além disso, considerou parcialmente sanado o achado denominado acúmulo ilegal de cargos públicos no âmbito municipal. Os autos seguiram ao Ministério Público de Contas, que requereu o julgamento de irregularidade, a aplicação de multa e a expedição de notificação ao controlador interno do município, bem como pugnou pelo acolhimento das propostas de encaminhamento, de determinações e recomendações sugeridas pelo órgão técnico. Por fim, requereu a comunicação ao Ministério Público Estadual. Senhor presidente, como são várias unidades, peço venha para relatar as demais unidades e após, doutora, lhe será concedida a palavra com a anuência da presidência. Passo então ao relato das contas da Secretaria de Administração, Orçamento e Planejamento Municipal. Processo submetido à análise, sendo elaborado o relatório preliminar, conforme peça 6, folhas 1 a 27, gestor citado, contra razões apresentadas, sendo que, ao final, a defesa requeriu o julgamento de irregularidade, ainda que com as devidas ressalvas. Autos submetidos novamente ao crivo da divisão técnica, que manifesta-se que emite segunda manifestação, pondo fim à instrução processual, e o Ministério Público de Contas, na sequência, requerendo o julgamento de irregularidade com ressalvas, uma imputação de débito de R$ 18.197,24, isso em virtude de acréscimos moratórios incidentes sobre pagamentos realizados pela administração municipal e aplicação de multa ao senhor Julielson Barbosa da Silva, o gestor da pasta.
uma última unidade. A Secretaria Municipal de Saúde. Relatório preliminar elaborado, conforme folhas 1 a 27 da peça 6. O gestor, na sequência, pugnando pelo julgamento de irregularidade com ressalvas, em face do que constou do relatório. Secretaria do Tribunal manifestando-se em segunda oportunidade, encerrando a fase de instrução do processo, e o Ministério Público de Contas requerendo julgamento de irregularidade com ressalvas, propondo também uma imputação de débito de R$ 18.197,24 e aplicação de multa à senhora Priscila Rodrigues da Silva. Senhor presidente, esse é o relatório. Solicito que submeta a discussão. Muito bem. Está em discussão. Palavra advogada. Excelentíssimo senhor presidente, conselheiro Abelardo, meus cumprimentos ao nobre relator, conselheiro Alisson, meus cumprimentos também ao conselheiro Delano, conselheira Valtânia, doutor representante do Ministério Público, senhora secretária, colegas advogados, gestores aqui presentes. Como bem relatado pelo conselheiro Alisson, trata-se das contas de gestão do município de Pavo Sul, exercício financeiro 2021. Eu irei me reportar aqui à defesa tanto do gestor, do prefeito Julimar, como dos secretários. Senhores conselheiros, essas contas possuem algumas falhas de natureza formal, que não têm um condão de ensejar a reprovação, algumas falhas em sede de contraditório, como citada pelo nobre relator, foram sanadas em fase de contraditório, outras parcialmente sanadas. Então, o que essa defesa vem requerer é que essas contas sejam aprovadas, considerando que não houve nenhum tipo de dano ou mácula nessas contas capaz de ensejar a reprovação. No caso específico desse pagamento de multas por atraso no recolhimento do INSS e algumas multas do DETRAN, é importante a gente destacar aqui que nós estamos tratando do ano de 2021. Foi um ano pós-pandemia, todos os municípios do Brasil passaram por várias dificuldades financeiras, houve queda no repasse, então o gestor, em alguns meses, teve que priorizar os pagamentos essenciais, por exemplo, a folha dos servidores, gasto com saúde, educação. Então, considerando que esses pagamentos essenciais são prioritários para uma administração pública, por vezes, ele não conseguia cumprir com todas as suas obrigações mensais. Inclusive, nós temos uma vasta jurisprudência nessa Corte de Contas, no sentido de não responsabilizar o gestor nessas situações, né? Então, o que essa defesa vem querer é que sejam julgadas regulares as contas de gestão de 2021 do prefeito Julimar e seja seguido o parecer ministerial com relação ao julgamento de irregularidades sem qualquer tipo de imputação de débito ou multa aos gestores. É o que se requer. Muito obrigado. Muito bem. Continua a discussão. Encerrada. Palavra ao relator. Senhores, conversando com a doutora Luana, eu realmente me convenci dos argumentos da defesa no que toca essa questão da imputação de débito. São aqui 2 valores sugeridos a título de imputação, R$ 7.000 em um e R$ 11.000 aproximadamente em outro. A advogada esclareceu esses fatos, externou a dificuldade que a administração municipal enfrentava nesse momento, essa queda de arrecadação e a necessidade de honrar os compromissos correntes do município, e eu de fato me convenci desses pontos. A exceção disso, que há nos autos são meras falhas formais, essa questão da nomeação do acúmulo ilegal de cargos que foi até excluído do rol de achados, há outros achados relativos a publicações ou a não publicação de contratos no sistema licitações web, fato esse que já é passível de aplicação de sanção por parte ao gestor quando do cadastramento dessas informações. E o que tenho a propor aos senhores é o acolhimento parcial do requerimento do Ministério Público de Contas, no sentido de julgar regulares com ressalvas as contas da Prefeitura Municipal e
demais unidades. A Secretaria de Administração, Planejamento e Orçamento e a Secretaria de Saúde. Eu deixo de acolher o pedido de imputação de débito e proponho também aqui o acolhimento de todos os demais encaminhamentos requeridos no parecer ministerial. A multa que sugiro que seja aplicada ao gestor é uma multa de 2.000 unidades fiscais de referência ao prefeito municipal e uma multa de 200 unidades fiscais de referência aos gestores dos fundos, das secretarias municipais. Destaco aqui a necessidade da comprovação do cadastramento, ainda que extemporâneo e sem prejuízo da aplicação das sanções ao gestor de todos esses contratos, de todos esses atos relativos a licitações e contratos que constam aqui dos autos. Não sei se já houve o saneamento dessa situação com o cadastramento, repito, ainda que extemporâneo, desses contratos no sistema, ou se eles ainda estão pendentes. Caso estejam, que a defesa comprove o cumprimento dessas obrigações acessórias no prazo de 30 dias. Ou informe ao tribunal o seu cumprimento, caso essa medida já tenha sido tomada. Em síntese, é o que tenho a propor. Senhor conselheiro, só para esclarecer, a divisão técnica no relatório do contraditório, ela sanou, né? Porque ela entendeu que foram cadastrados. O Ministério Público só pediu o não saneamento por conta do atraso. Mas Perfeito. a gente faz a comprovação. Porque tem havido situações aqui em que os gestores não cadastram, esperam o julgamento das contas e, após o julgamento, eles permanecem sem cumprir essa obrigação acessória, tendo em vista que as contas já foram julgadas. Então, eu tenho sempre destacado isso. O fato de as contas terem sido julgadas não desobriga o gestor de cadastrar as informações. Essa medida tem sido tomada, creio eu, para fugir da sanção. Ele não cadastra num primeiro momento, espera o julgamento das contas, julgadas as contas, ele também não cadastra, porque as contas já foram julgadas, e os sistemas do tribunal ficam sem essas informações. Eu tenho sempre destacado isso nos votos. Os processos são julgados, mas permanece a necessidade de cumprimento da obrigação acessória, e esta tem que ser comprovada. Mas acolho, acolho os encaminhamentos. Doutor Alisson, com relação à petição de notificação ao controlador interno, sugerida aí pelo Ministério Público, Vossa Excelência acolhe? Quanto à notificação, sim. Não acolho nenhuma sanção a ele aplicada. Certo. Muito bem. Conselheiro substituto Delano, um voto? Acompanha relator. Conselheira Valtânia? E acompanho. Portanto, proposta aprovada à unanimidade. Processo na sequência. Conselheira Valtânia. Desculpe, conselheiro Delano Câmara. Processo 3.092, doutor Delano. Auditoria, DER. Trata-se de processo de auditoria para atender diretrizes do Plano de Controle Externo, processo 3092. Auditoria essa instalada dentro do PASEX, um contrato de 30.063.267,06. Então, o Ministério Público corroborou com o posicionamento da DEINFRA e, partindo dos achados confirmados na auditoria, reitera a proposta de encaminhamento e recomendações e aplicação de multa citada. Ocorreu basicamente nesse processo a questão do valor da brita e da questão do pavimentação asfáltica e um potencial superfaturamento por quantidade. Em relação ao projeto básico, em relação à espessura,
que não foi de acordo com o estabelecido no projeto básico, segundo a DEINFRA, e aí ela entende pela imputação, mas não quantifica o débito. Ela entende que não é possível essa quantificação, mas pede pela aplicação de multa. É o meu relato, senhor presidente. Foi não, a palavra ao advogado. Obrigado, senhor Discussão. presidente. Bom dia a todos. Na pessoa do eminente relator, conselheiro Delano, excelentíssimo senhor representante do Ministério Público de Contas, senhora secretária e demais serventuários desta casa. Como bem relatado, excelência, trata-se de uma auditoria realizada em face de uma obra de asfaltamento do DR, do Piauí, relacionada à obra da estrada PI 257, que liga Curimatá ao município de Morro Cabeça no Tempo, né? Uma obra histórica que era uma reivindicação da população local, que não tinha asfaltamento, que até 2022, conselheiro Alisson, o município de Morro Cabeça no Tempo praticamente estava isolado do resto do país. Era o último município do Piauí que não tinha acesso por asfalto. E com essa obra... É longe. Com essa obra é longe, é bastante longe. Só vai quem tem negócio lá, realmente. Então, essa obra trouxe esses benefícios à população local. E um dos pontos que foram apontados pela divisão técnica, o primeiro deles, seria uma falha no projeto básico, na elaboração do projeto básico, que, segundo a divisão técnica, não teria sido feito um estudo concreto em relação a, digamos, a resistência daquele asfalto. Porque, segundo ela, havia uma indústria, na verdade, uma mineradora na região que poderia, em razão do tráfego de veículos, poderia causar danos a longo prazo nessa estrada. Entretanto, a gente defende, demonstrou na defesa que foi feito sim um estudo, e além disso, essa indústria, essa mineradora, na verdade, ela funciona alguns períodos do ano, não é o ano todo, é uma indústria sazonal. E a estrada ela tem 64 quilômetros de extensão. E essa indústria ela fica no quilômetro 42, ou seja, numa extremidade da rodovia ali próximo de Curimatá. Então não havia necessidade de levar em consideração a existência dessa mineradora no cômputo ou no projeto, no que se refere à resistência desse asfalto. E também foi feito um estudo, um levantamento de tráfego, a quantidade de veículos que trafegavam naquela estrada. E foi identificado que durante 3 dias que foram feitos os estudos, conselheiro Alisson, apenas 111 veículos trafegaram nessa rodovia, o que é um número relativamente pequeno, de modo que não havia necessidade de se realizar uma obra, realizar um dispêndio de recursos públicos por uma obra que não carecia de tanta especificidade. Portanto, nós entendemos que essa falha, no que se refere ao projeto básico, não deve prosperar. Em relação à questão da espessura do pavimento, excelência, vale destacar que a obra não foi paga com base na espessura do pavimento. Isso não, em momento algum, foi realizado. O que foi pago foi com base na resistência do asfalto, que, segundo o que consta nos projetos de pagamentos, é que o pagamento foi com base no quilo por metro quadrado, ou seja, na resistência que aquele metro quadrado tinha de suportar as cargas. E isso foi devidamente comprovado e não foi questionado pela equipe de fiscalização. Por último, excelências, a divisão técnica questionou uma suposta falha no projeto de drenagem da rodovia. Por quê? Porque quando ela foi em loco inspecionar após a execução da obra, coincidentemente, houve uma ruptura de um trecho em razão de uma forte chuva que deu na região. A rodovia foi cortada e posteriormente foi reparada pela empresa contratada. É importante deixar isso claro. E também nós justificamos, excelência, que prova disso que naquele período houve uma precipitação pluviométrica além do normal, que o prefeito de Curimatá ele editou um decreto
decretando calamidade em razão das fortes chuvas que acometeram a região, que é o decreto número 03, de 11 de janeiro de 2022. Portanto, foi algo pontual, então não havia necessidade de constar no projeto, incrementar nos custos dessa obra, algo que não ocorria, que ocorreu de maneira pontual nesse ano específico em razão da elevada quantidade de chuva. Tanto que a divisão técnica ela não conseguiu e não demonstrou, até porque não houve qualquer tipo de superfaturamento em relação a essa obra. Razão pela qual, Excelência, nós entendemos que, em razão disso, que as falhas existentes, né, nesse procedimento foram falhas formais, até pela complexidade dessa obra. É uma obra de 64 quilômetros que foi realizada do zero, naquela região entre Curimatá e Morro Cabeça no Tempo. Nós entendemos, Excelência, que deve ser julgada improcedente, apresenta a auditoria, bem como que não seja aplicado qualquer tipo de sanção ao gestor. E caso Vossas Excelências assim entendam que seja aplicada multa como requerido pela divisão técnica, é que esta seja aplicada em seu patamar mínimo, uma vez que não restou demonstrado qualquer tipo de malversação dos recursos públicos ou qualquer tipo de falha grave na execução dessa obra. É o que se requer. Muito obrigado. Muito bem. Continua a discussão. Encerrado. Senhor, senhor presidente, diante do que nós vimos no relatório, nós não vamos ter um valor a ser dimensionado, mas vamos ter algumas imputações de situações. Então, ante o exposto e com o parecer do Ministério Público, propõe acolhimento das propostas de encaminhamento e os encaminhamentos ali colocados, recomendações e aplicação de multa, conforme se segue. Imputação das seguintes irregularidades: infração a 866, bem como as normas do DENIT, ao senhor José Dias Castro Neto e Guilherme Rolim, responsáveis pelo projeto básico e responsável pela conduta de considerados irregulares pelo presente processo, quais sejam o projeto básico elaborado de maneira deficiente, incompleta, infringindo o artigo 6º, espessura do pavimento executado sem critério estabelecido no projeto, inadequação do projeto de drenagem nos termos do artigo 6º. Diante disso, eu aplico ainda uma multa de 200 UFRs a José Dias Castro e 200 também a Guilherme Rolim, responsáveis por esse projeto básico, observada a gradação da culpabilidade e infrações do agente, em face da necessidade de sancionar a conduta irregular, de forma a evitar a repetição da infração pelos agentes ali envolvidos. É o meu voto, senhor presidente. Conselheira Valtânia. Está aprovado o voto do Delano à unanimidade. Então, o processo seguinte é o processo da conselheira. Conselheira Valtânia, Pix, processo não é isso? 16.721, Prefeitura Municipal de Pix. Pois não, presidente. Passo então a relatar o processo TC 16.721 de 2021, que trata da prestação de contas de gestão, exercício de 2020 da Prefeitura Municipal de Picos. Sim, tá bom. Gestores. Vou só aqui enumerá-los. São vários gestores, entre secretários e presidente de comissão de licitação, gestores e responsáveis, na verdade. Responsável, prefeito José Valmir de Lima, prefeito Valdemar Santos Júnior, Fundação Municipal de Saúde. Foram 3 gestores da Fundação Municipal de Saúde: Valdemar Santos Júnior, Kelly Cristina Nunes Barbosa Barradas
e Claudinéia Barbosa Costa. Secretário de Cultura, Lincoln Gênesis Rodrigues. Secretária de Planejamento, Marionete Fialho Rocha. Responsável contábil, Francisco Borges Gonçalves, Maria dos Remédios Gonçalves Monteiro, presidente da Comissão Permanente de Licitação em 3 dispensas. Alessandro de Souza, presidente da Comissão Permanente de Licitação em 2 dispensas. Patrícia Leite Leônidas, controladora interna. Tiago Lima Iglesias Cabral, procurador do município e membro da Comissão Técnica de Execução da Lei Aldir Blanc, no município de Picos. Yara Moura Bezerra, procuradora do município. Pois bem, essas contas elas foram analisadas pela, então, DEFAM, que emitiu o relatório enumerando irregularidades que foram apuradas durante a gestão. Os responsáveis foram todos citados para apresentarem suas respectivas defesas. Com relação a essas defesas, tem-se que o senhor Valdemar Santos Júnior, ex-secretário municipal de saúde, e o senhor Valmir de Lima, ex-prefeito de Picos, apresentaram defesa em tempo hábil. Tiago Lima Iglesias Cabral, procurador do município de Picos, a senhora Maria dos Remédios Gonçalves Monteiro, ex-presidente da Comissão Permanente de Licitação do município, e a senhora Kelly Cristina Nunes Barbosa Barradas, ex-secretária municipal de saúde, não apresentaram defesa. E o senhor Lincoln Gênesis Rodrigues, ex-secretário de Cultura do município, e a senhora Patrícia Leite Leônidas, membro do controle interno do município de Picos, o senhor Alex Alessandro de Souza, ex-presidente da Comissão Permanente de Licitação do município de Picos, e a senhora Marioneide Fialho Rocha, ex-secretária municipal de Planejamento de Picos, e ainda a senhora Claudinéia Barbosa Costa, ex-secretária municipal de Saúde de Picos, apresentaram defesas intempestivas. Os autos foram encaminhados à divisão técnica, depois ao contraditório. Depois foram citados mais 2 responsáveis, o senhor Francisco Borges Gonçalves, a pedido do Ministério Público, responsável contábil, e Yara Moura Bezerra, procuradora do município, para se manifestarem acerca dos achados, sendo que somente esse último apresentou defesa. Os autos foram reencaminhados à unidade técnica que emitiu o relatório do contraditório e, por fim, o Ministério Público proferiu parecer conclusivo, nos seguintes termos. Julgamento de irregularidade às contas de gestão da Prefeitura Municipal de Picos na responsabilidade do senhor José Valmir de Lima, exercício 2020, com base no artigo 122, inciso 3º da Lei 5.888 de 2009, assim como a aplicação de multa ao gestor com base no artigo 79, incisos 1º e 2º da lei anteriormente referida, em razão do conjunto de ocorrências elencadas nesse parecer, sobretudo no parecer do Ministério Público de Contas, logicamente. Sobretudo as ocorrências atinentes aos itens 2.1.5, não envio de documentos exigidos pela fiscalização referentes ao acompanhamento das medidas de combate à pandemia da Covid-19 e desclassificação indevida de empresa de pequeno porte do pregão presencial 10 de 2020. Com relação às contas do Fundo Municipal de Saúde, como eu disse, foram 3 gestores durante o exercício. Com relação ao senhor Valdemar dos Santos Júnior, que ficou no período de 1º de janeiro a 9 de agosto, regularidade com ressalvas e aplicação de multa, sob a responsabilidade da senhora Kelly Cristina Nunes Barbosa Barradas, que ficou de 10 de agosto a 6 de outubro, regularidade com ressalvas também, aplicação de multas, e com relação à senhora Claudinéia Barbosa Costa, no período de 7 de 10 de 2020 a 31 de dezembro, regularidade com ressalvas, também multa. Com relação à Secretaria de Cultura de Picos, na responsabilidade do senhor Lincoln Gênesis Rodrigues, o Ministério Público manifestou-se pelo julgamento de regularidade com ressalvas e aplicação de multa. Com relação à Secretaria de Planejamento do município de Picos, sob a responsabilidade da senhora Maria Oneide Fialho Rocha, julgamento de regularidade, né, porque foi somente uma falha e foi desconsiderada essa ocorrência no processo de fiscalização, conforme item 2.41 do parecer. E ainda, aplicação de multa aos seguintes responsáveis
de acordo com o artigo 79, incisos 1º e 2º da Lei Orgânica do TCE, Lei Estadual 5.888 de 2009, combinado com o artigo 206, incisos 2º e 3º do Regimento Interno. Ao senhor Francisco Borges Gonçalves, responsável contábil, multa em razão das seguintes ocorrências: despesas contabilizadas indevidamente como outros serviços de terceiros, pessoa física, descumprimento do princípio contábil da competência da despesa. Com relação à senhora Maria dos Remédios Gonçalves Monteiro, presidente da Comissão Permanente de Licitação, nas dispensas 19 de 2020, 21 de 2020 e 25 de 2020, em razão das seguintes ocorrências: irregularidades em procedimento de dispensa de licitação, ausência de planejamento adequado em procedimentos licitatórios e desclassificação indevida de empresas de pequeno porte do pregão presencial 10 de 2020. Com relação ao senhor Alex Alessandro de Souza, presidente da Comissão Permanente de Licitação nas dispensas 33 e 38 de 2020, em razão da seguinte ocorrência: irregularidades em procedimentos de dispensa de licitação. Com relação à senhora Patrícia Leite Leônides, controladora interna, em razão das seguintes ocorrência: irregularidades em procedimento de dispensa de licitação, irregularidade no processo de chamada pública, ausência de critérios objetivos de avaliação e qualificação dos espaços e coletivos culturais, não envio dos documentos exigidos pela fiscalização referentes ao acompanhamento das medidas de combate à pandemia da Covid-19. Com relação ao senhor Tiago Lima Iglesias Cabral, também a aplicação de uma multa, que é o procurador do município e membro da Comissão Técnica de Execução da Lei Aldir Blanc, no município de Picos, em razão das seguintes ocorrências: irregularidades no processo de chamada pública, edital número 2 de 2020, e ausência de critérios objetivos de avaliação e qualificação dos espaços e coletivos culturais. Pois bem, com essa manifestação do Ministério Público, eu considero o processo relatado e solicito que coloque em discussão, senhor presidente. Está em discussão. Palavra, advogado. Obrigado, senhor presidente. Renovo a todos aqui meus cumprimentos. Trata-se os autos, excelências, das contas de gestão do município de Picos, relativo ao exercício de 2020, né? Vale ressaltar, excelências, de início, que 2020, vale rememorar, melhor dizendo, que 2020 foi o ano que iniciou-se a pandemia, um ano totalmente atípico ao mundo, ao Brasil e ao município de Picos também não poderia ser diferente, tá? Essas contas de 2020, assim como a de outros municípios, basicamente foram voltados à análise de atos referentes ao combate e enfrentamento da pandemia. As falhas que foram apontadas aqui pela divisão técnica desde o início do procedimento de análise das contas são falhas formais, excelência. Não há qualquer tipo de imputação de débito ou falha em despesa realizada pelo município de Picos. Em relação à suposta insuficiência ou ausência de planejamento das ações de enfrentamento à pandemia, vale ressaltar que a pandemia, principalmente no ano de 2020, que foi o seu início, pegou a todos de surpresa, né? Mesmo assim, o gestor do município de Picos adotou todas as medidas que estavam ao seu alcance para poder minimizar, conselheiro Valtônio, os impactos da pandemia. Também é importante ressaltar que o município de Picos é um município polo, que atende mais de 20 municípios, não só do Piauí, como também de outros estados. Por isso, houve todo esse cuidado por parte do gestor de adotar medidas de enfrentamento ao combate da pandemia. E também, excelência, no que se refere a uma contratação de pessoal, temporário de pessoal sem concurso público, vale dizer que nós estamos, como eu disse, tratando de um município polo, que atende a mais de 20 municípios da região, onde essas populações desses municípios foram para o município de Picos, o que necessitou que o gestor adotasse medidas urgentes e efetivas. E aqui, vale lembrar, excelência, que em 2020, inclusive, havia escassez de profissionais da saúde, que foram os que foram contratados aqui e apontados pela divisão técnica. Portanto, nós entendemos que essa falha não deve ser levada em consideração quando do julgamento das contas do prefeito, o senhor José Valmir de Lima. Em relação a essa falha, também a divisão técnica disse e asseverou que essa contratação ela teria trazido um prejuízo
a questão do índice de pessoal, né, que teria ocorrido uma falha no que se refere ao cômputo do índice de pessoal do município de Picos. Entretanto, Excelência, eu devo ressaltar que, mesmo que considerasse esse pessoal que foram contratados de maneira temporária, o índice do município não extrapolaria os 54%. Tanto que as contas de governo do município de Picos, relativa a este exercício, ao exercício de 2020, já foram julgadas e aprovadas por esta segunda Câmara, o que demonstra que o município de Picos, como um todo, conselheiro Alisson, conselheira Belardo, conselheira Valtânia, doutor Leandro, foi um município que enfrentou a pandemia, principalmente no seu ano mais grave, que foi de 2020, onde tudo era desconhecido e que requisitava e necessitava de medidas efetivas. Nós entendemos, Excelência, que não há qualquer tipo de falha grave, ou mesmo de média monta, que possa ensejar a reprovação das contas do gestor. No que se refere à última falha, Excelência, que a divisão técnica aponta que houve ela aponta, na verdade, que houve um indício de desclassificação indevida, sem fundamentação de empresa participante do pregão presencial 10/2020. Entretanto, nós justificamos nos autos, e isso consta também, inclusive, nos documentos que foram inseridos pelo município no sistema Licitações Web, é que essa empresa ela foi desclassificada porque ela não apresentou a certidão de regularidade fiscal com a Fazenda Federal, em descumprimento do índice do item 7.1.2.3 do edital. Então, não houve qualquer tipo de desclassificação indevida dessa empresa. E não há qualquer tipo, Excelências, de malversação de recurso público em relação ao município de Picos. Não foi apontado pela divisão técnica. São falha meramente formal que se refere ao planejamento do enfrentamento das ações relacionadas ao Covid de 2019, que foi declarada a pandemia em 2020. Portanto, Excelência, seguindo diversos precedentes desta Corte de Contas, quanto da análise das contas de gestão de municípios do Piauí em relação ao ano 2020, conselheira Valtânia, que é um ano totalmente atípico, talvez dos anos da pandemia foi o que mais impactou as gestões dos municípios piauienses. O que a defesa requer é que sejam julgados regulares as contas do prefeito, do ex-prefeito, ainda que com suas devidas ressalvas, uma vez que não há qualquer tipo de causa ensejadora das sanções que uma reprovação das contas pode causar ao gestor. Portanto, o que se requer é que sejam julgados regulares as contas, ainda que com suas ressalvas, e que, caso seja aplicada multa, que esta multa seja aplicada em seu patamar mínimo. É o que se requer. Muito obrigado pela atenção. Muito bem. Está a discussão encerrada. Obrigada, presidente. Então, eu passo aqui ao voto, certo? Pois bem, a análise das contas de gestão da Prefeitura Municipal de Picos, no exercício de 2020, essas contas elas foram marcadas pelas falhas já mencionadas aqui ao longo do voto, também aqui já foram trazidas a lume aqui pelo advogado de defesa, e que eu cito como principais o não envio de documentos exigidos pela fiscalização referentes ao acompanhamento das medidas de combate à pandemia da Covid-19, as irregularidades concernentes à transparência, falta de transparência nas ações de enfrentamento à pandemia da Covid-19 e a desclassificação indevida de empresa de pequeno porte do pregão presencial número 10 de 2020. Conforme menciona também o Ministério Público de Contas. Em tese, o não envio de documentos à fiscalização, tais como relatórios, pareceres e sugestões de correção de falhas emitidas pela Controladoria Geral de Picos acerca das ações e dos processos administrativos relacionados à crise sanitária iniciada em 2020, o gestor municipal comprovou que disponibilizou o percentual de 78,57% dos dados avaliados no checklist elaborado pelos auditores da DEFESP, além de 86,57% dos dados do portal comum imprescindíveis para a transparência das ações de combate à crise sanitária, o que representa um panorama elevado, até certo ponto elevado, de transparência dessas ações, e principalmente dos esforços combativos em favor da população local, o que indiscutivelmente
era mais urgente e importante na ocasião, certo? Os presentes contos estão inseridos no contexto de enfrentamento de uma pandemia mundial de consequências pouco conhecidas naquele momento, o que torna as falhas apontadas de menor gravidade. A sistemática adotada foi voltada para os riscos e oportunidades para a defesa do erário municipal no enfrentamento à crise da Covid-19 e não foram apontados desvios de recursos ou falta de assistência aos munícipes. É preciso ter um olhar com certo temperamento para julgar as contas do exercício de 2020, isso eu falo em relação a todos os municípios. Isso porque as dificuldades enfrentadas pelos gestores foram ainda maiores, pois além das demandas rotineiras, surgiram outras de consequências devastadoras e naquele momento desconhecidas, que exigiam soluções ainda mais rápidas. Assim que, pese as falhas apontadas no presente feito não tenham sido sanadas a contento, considerando a natureza dessas falhas, e o contexto em que elas estão inseridas, entendo que elas não são graves o suficiente para ensejar o julgamento de irregularidade das contas desses gestores. No caso do prefeito municipal, que foi em relação a este gestor que o Ministério Público emitiu seu parecer pelo julgamento de irregularidade. Portanto, eu voto discordando do parecer ministerial nos seguintes termos: julgamento de irregularidade com ressalvas às contas de gestão da Prefeitura Municipal de Picos, na gestão do senhor José Valmir de Lima, exercício 2020, com esteio no artigo 122, inciso 3º da Lei Estadual 5.000, aliás, inciso 2º, artigo 122, inciso 2º, da Lei Estadual 5.888 de 2009, concomitantemente à aplicação de multa ao responsável no valor de 2.000 FRs, com fulcro no artigo 79, inciso 1º e 2º da lei supracitada, em razão das seguintes falhas: irregularidade na contratação temporária de pessoal para enfrentamento à pandemia da Covid-19, contratação de pessoal por tempo determinado, sem a realização de processo seletivo simplificado, contratação temporária de agentes para atividades não típicas do órgão de saúde, despesas contabilizadas indevidamente como outros serviços de terceiros pessoa física, contrariando o artigo 18 e 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal, irregularidades em procedimento de dispensa de licitação, irregularidade na chamada pública número 1 de 2020 da Secretaria de Cultura, ausência de critérios objetivos de avaliação e qualificação dos espaços e coletivos culturais e de segregação de funções no processo de concessão de subsídios culturais, não envio de documentos exigidos pela fiscalização referentes ao acompanhamento das medidas de combate à pandemia da Covid-19, irregularidades na transparência pública nas ações de enfrentamento à Covid-19, inobservância ao princípio da economicidade na realização de despesas relativas a atividades suspensas ou prejudicadas pela crise sanitária da Covid-19, gastos com combustíveis em patamares elevados, aumento de despesas com energia elétrica, quando o esperado seria o contrário, né? Descumprimento do princípio contábil da competência, ausência de planejamento adequado em procedimentos licitatórios, desclassificação indevida de empresas de pequeno porte do pregão presencial número 10 de 2020. Com relação às contas do Fundo Municipal de Saúde, eu voto em consonância com o parecer do Ministério Público de Contas pelo julgamento de irregularidade com ressalvas em relação aos 3 gestores, o senhor Valdemar dos Santos Júnior, no período que foi gestor no período de 1º de janeiro a 9 de agosto, com a aplicação de multa no montante de 600 UFRs. Em relação à senhora Kelly Cristina, as falhas foram as mesmas com relação a todos os gestores. O que diferenciou de um para o outro foi o período que ficaram à frente da pasta.
Com relação à senhora Kelly Cristina Nunes Barbosa Barradas, que ficou de 10 de agosto a 6 de outubro, regularidade com ressalvas, multa de 200 UFRs. E com relação à senhora Claudineia Barbosa Costa, que ficou de 7 de outubro a 31 de dezembro, uma multa de 300 UFRs e julgamento de irregularidade com ressalva. Com relação às contas da Secretaria de Cultura, também acompanho o parecer ministerial pelo julgamento de irregularidade com ressalvas. As contas da Secretaria de Cultura do município de Picos, senhor Lincoln Gênesis Rodrigues, que ficou no período de 27 de agosto a 31 de dezembro, uma multa de 400 UFRs. Com relação às contas da Secretaria de Planejamento, responsável a senhora Marioneide Fialho Rocha, também acompanha o Ministério Público de Contas, pelo julgamento de irregularidade dessas contas, com base no artigo 122, inciso 1º da Lei 5.888 de 2009, tendo em vista a desconsideração da ocorrência imputada à gestora nesse processo de fiscalização, conforme exposto no item 2.41. Por fim, voto em consonância com o parecer ministerial pela aplicação de multa, com fulcro no artigo 79, inciso 1º e 2º da Lei Orgânica do TCE, combinado com o artigo 206, inciso 2º e 3º do Regimento Interno, a aplicação de multa ao senhor Francisco Borges Gonçalves, responsável contábil, multa no valor de 200 UFRs, em razão das seguintes ocorrências: despesas contabilizadas indevidamente como outros serviços de terceiros, pessoa física, descumprimento do princípio contábil da competência da despesa. Com relação à senhora Maria dos Remédios Gonçalves Monteiro, presidente da Comissão Permanente de Licitação nas dispensas 19, 20, 21 e 25 de 2020, multa no valor de 300 UFRs. Em razão das seguintes falhas: irregularidades em procedimentos de dispensa de licitação, como a ausência de planejamento adequado em procedimentos licitatórios, desclassificação indevida de empresas de pequeno porte do pregão presencial 10 de 2020. Com relação ao senhor Alex Alessandro de Souza, presidente da Comissão Permanente de Licitação, na dispensa 33 de 2020 e 38 de 2020, multa de 200 UFRs por irregularidade em procedimentos de dispensa de licitação. 200 UFRs. Com relação à senhora Patrícia Leite Leundas, controladora interna, uma multa de 400 UFRs em razão das seguintes ocorrências: irregularidades em procedimento de dispensa de licitação, irregularidade no processo de chamada pública, edital 2 de 2020, ausência de critérios objetivos de avaliação e qualificação dos espaços e coletivos culturais, não envio de documentos exigidos pela fiscalização referentes ao acompanhamento das medidas de combate à pandemia Covid-19. Com relação ao senhor Tiago Lima Iglesias Cabral, procurador do município e membro da Comissão Técnica de Execução da Lei Aldir Blanc no município de Picos, uma multa no valor de 300 UFRs por irregularidades no processo de chamada pública, edital número 2 de 2020, a ausência de critérios objetivos de avaliação e qualificação dos espaços e coletivos culturais. Esse é o voto, senhor presidente. Conselheiro Alisson. Sigo a relatora. Voto concordando também com a conselheira Valtânia. Voto, portanto, aprovado à unanimidade. Vossa Excelência está em processo, conselheiro? Não, era somente esse, porque eu tinha dois e o outro Agora o foi doutor retirado. Delano. Doutor Delano, por favor. Processo de inversão de pauta, Qual é o processo? Presidente, nesse processo eu não voto nesse processo, por questões de foro íntimo.
É Piauí Previdência. Passo a relatar o processo 000-641, retificação de pensão por morte sob júdice da servidora ativa aqui solicitando. No caso, trata-se de uma pensão e assim, indo ao Ministério Público mesmo, entendeu pelo registro condicionado à retificação do ato de pensão, trânsito em julgado da referida decisão. É o meu relato, senhor presidente. Já votando, eu voto ante o exposto e corroborando com o entendimento ministerial, considerando as consequências que poderão advir pela escolha do princípio da legalidade estrita, em detrimento do princípio da segurança jurídica, conclui-se pela modulação dos efeitos do acórdão. Desta feita, voto pelo registro do ato concessório de pensão Elizabeth Ramos Mota, em razão da morte do senhor Aquino Dias Mota, outrora ocupante do cargo de técnico de fazenda estadual B, da Secretaria da Cefaz, falecido em 2019, para incluir nos termos da portaria 1223, de 23, publicada, o benefício no valor de R$ 1.989, condicionando ao trânsito em julgado do mandado de segurança no mesmo. É o meu voto, senhor presidente. Conselheiros substitutuários? Senhor presidente, eu vou pedir vista desses autos. Eu vou aproveito o ensejo para pedir vênia aqui ao colega, porque eu entendo que não seria cabível esse registro condicionado ao trânsito em julgado de eventual decisão judicial. E também me preocupo com esse... Porque, na verdade, já existe uma cautelar, dando provimento. Então, a gente deixar o processo suspenso ad infinito, conforme foi, inclusive, ontem debatido naquela reunião, que a orientação realmente é fazer com que o processo esteja solucionado. Pronto. Então, nessa linha é que eu tenho construído os votos para dar uma solução e não deixar o processo nem sim nem não. Eu deixo, está registrado, na hora que sai lá, está implementado. Isso retira... É exatamente nessa parte. Porque é quase certo, normalmente, essa implementação. E, às vezes, lá, depois da cautelar, demora 2, 3, 10, 20 anos. 20 eu vou anos. ficar 20 anos com o processo sobre minha relatoria. O que eu acho que nós deveríamos fazer aqui no tribunal? Bom, o que nos compete é externar o nosso juízo de mérito sobre a legalidade do ato concessório. Um ato foi expedido e nós o submetemos à análise. O servidor, por algum motivo, ou o beneficiário, recorre ao Poder Judiciário pleiteando, às vezes, a inclusão de uma parcela ou um recálculo. Bom, se o Judiciário garante por meio de decisão, ainda que posterior, o reconhecimento desse direito ao interessado, não vai caber ao tribunal, no momento subsequente, registrar uma decisão judicial. E, nesse momento, o que temos? Nós temos um ato que precisa ser apreciado pelo tribunal. O que eu entendo? Sim, mas você não pode dar um não registro. Mas qual juízo de valor? Você até pode dar. Eu até discordo de Vossa Excelência com relação a esse ponto. Porque o fato de o judiciário externar a posição dele de mérito acerca de um ato não nos impede. Sugerir, Vossa Excelência pediu vistas. Eu peço vistas. E aí, exatamente pronto, amadurece a ideia com mais calma. O que eu entendo é que a nossa manifestação meritória não está condicionada ao Poder Judiciário. Não está. Entendi. Ainda que a decisão deles prevaleça. Nós vamos dizer... Eu aguardo o seu Qual a nossa voto vistas e o seu voto escrito, que aí a gente Perfeito. pode, de repente, até refluir, mas Não, tranquilo. aguardo o voto Tranquilo. vistas.
Vista, você está pedindo vista, não é isso? Já pedi. Pedir vistas. Vista, portanto, concedida ao doutor Alisson. Já pedi para abreviar a discussão aqui. Prazo pra gente regimental. dar sequência. Tá bom, pode continuar, doutor Delano. Presidente, eu só terminar de resolver aqui rapidamente, pode pular a Eu não consigo nem relatoria. sair aí. Tem algum outro para o senhor ter Não relato? tem quórum. Ah, tá. Cadê a Valtânia? Hã? Ah, tá bom. Então vamos seguir aqui, vamos relatando. Processo, posso ir na ordem aqui? Processo 3092, trata-se de uma auditoria DR, uma auditoria. Ah, esse já foi, né? Pronto. Processo de fiscalização de Manuel. Processo de Manuel Emílio, trata-se de uma inspeção in loco de uma licitação de um processo licitatório, em que foi ao Ministério Público. O Ministério Público entendeu pelo acolhimento da proposta de encaminhamento da DF Contas, e este é o meu relato, senhor presidente. Diga o número do processo. Processo 11.336. Pode votar, doutor Delano. Já votando, acolho o parecer do Ministério Público, acolhimento das recomendações sugeridas a serem implementadas pela Prefeitura Municipal de Manuel Emílio. As recomendações todas constantes de voto escrito, que me poupo de ler, tendo em vista que é um rol extenso e que já está no voto escrito. Ok? Muito bem. É o meu voto, senhor presidente. Conselheiro substituto Alisson, Eu sigo o relator. concordo também com o relator. Aprovado. Processo 1309 de 2023, uma inspeção de uma licitação no município de Bela Vista do Piauí. Processo esse de inspeção que a ADF Conta encontrou alguns elementos, ainda o Ministério Público mesmo opina pela emissão de determinações a serem adotadas pelo gestor da prefeitura. É o meu relato, senhor presidente. Pode votar. Já votando, eu vou, ante o exposto, parcialmente corroborando com o Ministério Público, proponho a emissão de recomendações a serem adotadas pelos responsáveis da gestão da Prefeitura de Bela Vista, quais sejam todas elas também aqui um rol extenso conforme voto escrito. É o meu voto, senhor presidente. Conselheiro Alisson, Com o relator. aprovado, voto do relator na unanimidade. Pode ir. Passo a relatar o processo 11.453, trata-se de uma inspeção de fiscalização no município de Novo Santo Antônio, inspeção essa que o Ministério Público entende pela procedência e a adoção das recomendações, e ali ele traz o rol de várias, mais de 10 recomendações. É o meu relato, senhor presidente. Doutor Alisson, vota. Sigo o relator. Pode votar, doutor Delano. Já votando, eu voto no sentido da emissão das recomendações à Prefeitura de Novo Santo Antônio por meio da Secretaria Municipal de Educação, todas no rol aqui constante do voto escrito. Ok. As mais de 10 recomendações, Doutor Alisson, voto. Sigo o relator. Aprovado. quase 20. Unanimidade. Ainda as recomendações, não só esse setor, mas também é o setor de nutrição. Todas as recomendações constantes do voto escrito. É o meu voto, senhor presidente. Só acrescentando. Tá ok. Tá aprovado, tá aprovado. Pronto. Passo a relatar a inspeção ocorrida no município referente à execução de contratos na área de tecnologia da informação no município de Oeiras, em que o Ministério Público opina pelas determinações e recomendações. É o meu relato, senhor presidente. Processo 13.272. Muito bem, doutor Delano. Pode votar. Eu acompanho no mesmo sentido. Eu, ante o exposto, proponho voto no sentido de que seja determinada
seja acatadas as determinações da divisão de fiscalização, no sentido de que sejam feitos os devidos registros no sistema no prazo de 60 dias, sob pena de multa de 300 UFRs, bem como a implementação das recomendações na questão da padronização dos processos de controle de estoque e na integração de sistemas de controle de patrimônio, podendo incluir avaliação e seleção do sistema único, bem como providenciar medidas administrativas hábeis para essa padronização em termos de numeração e responsabilização e identificação de equipamentos por meio de números, séries e tombamentos. É o meu relato e voto já, senhor presidente, nesse sentido. Conselheiro Alisson. Todas as recomendações, detalhamentos, determinações constantes do voto escrito. Sigo o relator. Está aprovado. Pode continuar. E por último, o último processo que eu tenho para relatar trata-se de um processo de fiscalização em loco da Prefeitura Municipal de São Luís do Piauí. Responsabilidade, temos uma responsável, Kelzimar de Abreu. Os autos versam de inspeção realizada na Câmara Municipal de São Luís, ainda o Ministério Público mesmo entende pelo acolhimento das determinações a serem adotadas pelos responsáveis. Neste mesmo sentido, já votando, senhor presidente, processo que é o último, que é o de São Luís, processo 13.402, seguimos já votando ante o exposto, corroborando parcialmente com o Ministério Público pelo acolhimento das recomendações sugeridas pela equipe técnica, divergindo do parecer ministerial, que estabelece como determinações, passamos a acatar como recomendações aquele ente. E todas elas constantes do voto escrito, rol de recomendações. É o meu voto, senhor presidente. Conselheiro Alisson. Presidente, eu vou votar com o relator, exceção do Instituto. Vou pedir vênia ao colega mais uma vez. Eu entendo que todos esses encaminhamentos decorrem de lei. E como já externei essa posição em outra oportunidade, não compete ao gestor a faculdade de cumprir a lei. Então você entende que seja determinação. Eu entendo que o Instituto adequado é a determinação, sem, logicamente, a necessidade de nenhum processo de acompanhamento para verificar esse cumprimento, tendo em vista que não há nenhum procedimento licitatório específico em que tais determinações sejam aplicadas. O que há, de fato, é uma determinação para que se cumpra o que o ordenamento jurídico prescreve no tocante à matéria. Priorize a realização dos processos licitatórios com o julgamento das propostas por item, ao invés de por lotes, visando evitar a mácula, o certame e a restrição ao caráter competitivo. Perfeito. Exatamente. Você coloca todos como determinação. Eu mantenho meu voto como recomendação, senhor presidente. Mantém. Sim. Voto com o relator. Então, dessa parte, Ok. fica o doutor Alisson vencido. Mais processos a relatar. Muito bem. Com a palavra, o conselheiro Alisson. Só um segundo, por gentileza. Passo ao relato dos processos, do processo, perdão, 007969/2023. Esse processo ele se insere no rol daquele trabalho feito pela Secretaria do Tribunal, cuja finalidade era exatamente aprimorar e orientar os procedimentos licitatórios realizados pelas diversas administrações municipais do estado do Piauí. Vários trabalhos dessa natureza foram feitos, inclusive o conselheiro substituto dela acabou de relatar um deles.
E nele, a secretaria do tribunal procede à análise, faz algumas constatações, elabora ou expede, solicita que o tribunal venha expedir determinações e recomendações no que é seguida pelo Ministério Público de Contas. Isso em parecer da doutora Raíssa. E eu, já me adiantando, presidente, proponho o acolhimento dos encaminhamentos sugeridos pelo Ministério Público de Contas nos autos do processo TC 007969/2023. Conselheiro Delano? Acompanha o relator. Aprovado. Unanimidade. Igual teor tem o processo 011-454/2023. Processo semelhante ao anterior, cuja natureza eu acabei de citar. Nele, o Ministério Público também formula aqui encaminhamentos, os quais eu sigo. Processo, só aqui confirmando, 011-454. Barra 2023. Um segundo, por gentileza. Município de Paquetá. E, como havia dito, o Ministério Público formula aqui recomendações e determinações. Eu acolho os encaminhamentos sugeridos na forma de determinações, pelo que já externei aqui em posicionamentos anteriores. Como dito, que proponho o acolhimento dos encaminhamentos com o uso do Instituto da Determinação dirigido à administração municipal de Paquetá do Piauí. É o que tenho a propor. Conselheira Valtânia? Presidente, eu me ausentei durante o relato, peço que escolha o voto do Certo. doutor Delano ou que o voto, o Conselheiro proposta Delano? de voto se transforme em voto. O Delano, com voto. O relator. Aprovado. Relator. Unanimidade. Sigo? Ou a conselheira tem a palavra? Vamos aqui ao relato dos processos restantes. Pela ordem, Lagoinha do Piauí, o 000187. Processo 000187/2024, município de Lagoinha do Piauí. Esse processo tem como finalidade a verificação da regularidade dos procedimentos licitatórios. Pregão eletrônico 6, 7, 9 e 12 de 2023 e o pregão 020 de 2022. Processo instaurado. Achados reportados aqui inicialmente pela Secretaria do Tribunal.
Ministério Público de Contas formulando aqui encaminhamentos, recomendações e determinações. Em síntese, senhor presidente, esse é o relatório. Solicito que submeta a discussão. Eu acolho na íntegra os encaminhamentos sugeridos pelo Ministério Público. Conselheiro Valtânia? Acompanho o voto do relator. Aprovado. Voto. Relator unanimidade. Ainda temos o processo 000191 de 2024. O processo tem como finalidade a verificação da regularidade dos seguintes procedimentos licitatórios: Pregão eletrônico 1/2023, 9/2023, 10/2023, 19, 22 e 23 e 27, perdão, todos de 2023. O montante desses procedimentos, R$ 2.915.428,88. Relatório relatório preliminar elaborado após análise inicial. Secretaria do Tribunal concluindo seu trabalho, elaborando o termo de conclusão da instrução, e o Ministério Público de Contas requerendo a emissão de determinações conforme peça 14. Eu já aproveito o ensejo e me antecipo aqui acolhendo as determinações requeridas pelo Ministério Público de Contas, a peça ministerial. Diga, doutora. Procedência e emissão de determinações. 000191/2024, Paquetá. São José do Piauí, perdão. Aqui tem determinações. Emissão de determinações. Mas não importa o instituto. Eu acolho os encaminhamentos. Acompanho o relator. Aprovado o voto do relator, unanimidade. Seguimos aqui relatando processo 007969. Acho que esse aqui já foi. Né? Sim, já foi. Cajazeiras. E Cajazeiras e Paquetá já foram. Porque tem outro de Paquetá. Né? 000190. Ok. Vou relatar o segundo processo de Paquetá, o 00090/2024. O processo anterior que havia relatado, para que não haja nenhuma dúvida, referente ao município de Paquetá, era o 011454/2023. Só para fim de registro. Inspeção, cuja finalidade é a verificação da regularidade dos procedimentos licitatórios a seguir descritos. Tomada de preço 6/2023 e pregões eletrônicos 2, 4, 7, 14 e 19, todos de 2023.
Esses procedimentos licitatórios somados alcançaram a cifra de R$ 3.272.888,31. A Secretaria do Tribunal elaborou relatório preliminar, reportando aqui os seus achados. Elaborou ainda recomendações à administração municipal, ou sugeriu recomendações à administração municipal e concluiu seus trabalhos, conforme termo de conclusão da instrução, citado a peça 9. O Ministério Público de Contas acolheu os encaminhamentos sugeridos pelo órgão técnico na peça 11. Em síntese, senhor presidente, esse é o relatório. Solicito a Vossa Excelência que submeta a discussão. Pode votar. Eu acompanho os encaminhamentos sugeridos pelo órgão ministerial na sua peça. Peça essa elaborada aqui com esteio no trabalho da divisão técnica. Então, aqui acolho os encaminhamentos sugeridos, recomendações e determinações presentes no parecer ministerial da lavra do Dr. Leandro Maciel do Nascimento, aqui presente. Muito bem. É o que tenho a propor. Conselheiro Valtões? Acompanho o voto, doutor Alisson. Aprovar. Unanimidade. O voto. Ainda, Já tem mais uma unidade, né? Processo. acho que tem o último processo, não mais de inspeção, né? É o agravo. Submeto aos senhores o agravo, processo TC 002412. Ligar aqui o microfone inicial, reiniciar o relato. Trata-se de agravo regimental interposto pela empresa Marvão Serviços Limitada em face da decisão monocrática 1/2024, RC, publicada no Diário Oficial deste Tribunal, de número 30, datada de 20 de 2 de 2024, que não conheceu o recurso de reconsideração que objetivava a modificação do Acórdão 617/2023 por ausência de legitimidade recursal. Na peça recursal, o agravante alegou em síntese que o fato de a empresa ter vencido 2 dos lotes do pregão eletrônico 19/2023, que deu origem aos contratos, por si só é suficiente para caracterizar a condição de terceiro interessado. O objeto deste recurso é idêntico ao do pedido de reexame número TC número 013657, no qual não foi questionada a legitimidade recursal e requereu o conhecimento presente agravo e no mérito seu provimento. O Ministério Público de Contas pugnou pelo seu não provimento. Em síntese, é esse o relatório, senhor presidente. Solicito que submeta a discussão. Votação. Eu vou aqui só contextualizar o que aconteceu nesse processo. Nos autos de um processo de fiscalização, o doutor Delano manifestou-se aqui pela irregularidade de um procedimento licitatório nele discutido e aplicou uma sanção aos gestores, determinando a anulação desse processo, determinando ao município, que não contratasse ou não aditasse, no caso, os contratos,
não os aditivasse, levando em consideração a irregularidade do certame. E essa empresa se insurgiu contra esse fato. E eu neguei seguimento ao recurso por ela interposto, sob o argumento de que ela não teria legitimidade. Por que tal posição foi tomada? Porque a empresa não tem direito líquido e certo à renovação do contrato, à prorrogação, melhor dizendo, do seu contrato. O que ela tem é uma mera expectativa de direito. E colacionei na minha decisão um precedente do Tribunal de Contas da União. Ela gravou a decisão e a matéria vem à discussão aqui na Câmara. E eu reitero a decisão anterior e, seguindo o que propõe o Ministério Público de Contas, que também externa a posição na mesma linha da que acabei de mencionar, propõe o conhecimento do presente agravo, mas no mérito a negativa de seu provimento, mantendo integralmente a decisão que negou conhecimento ao recurso de reconsideração que objetivava a modificação do Acórdão 617/2023. É o que tenho a propor. Conselheiro Delano Câmara. Conselheiro Valtânia. Acompanho também, presidente. Aprovado, portanto, a unanimidade a proposta do relator. Acho que não Mas- tem mais nenhum processo a relatar. Portanto, não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a presente sessão. Dia a todos.